Eu acredito que o mercado digital no Brasil, ele está com escassez de empresas, de profissionais e pessoas que de fato ajudem o advogado a sair do ponto 1 para o ponto 2 na sua jornada de crescimento. O que eu quero dizer com isso, tá? Quando a gente fala de captação, para simplificar para o advogado, nós estamos falando de vendas, de fazer uma empresa, de fazer uma pessoa que nunca ouviu falar sobre o meu negócio, conseguir encontrar minha marca, entender que a minha marca tem um diferencial e a partir disso eu começar um relacionamento comercial com essa empresa ou pessoa para conseguir oferecer as minhas soluções e agregar valor aos meus serviços. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando a primeira edição do nosso podcast Advocacia Fora da Caixa. Seja muito bem-vindo. O intuito desse podcast é justamente para que nós falemos e trazemos conceitos ligados a marketing para ajudar você, que é advogado, a captar mais clientes, principalmente pelo meio digital. E hoje, para inaugurar esse podcast, estamos com nada mais, nada menos que Boaz Santiago, especialista em marketing digital jurídico, e vai trazer aqui para nós o conteúdo de hoje, vai responder as perguntas que eu preparei. Então, Boaz, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Isaac, eu que agradeço, pessoal, pela oportunidade. Prometo tentar aqui facilitar, ajudar você, advogado, a simplificar a sua estratégia de marketing para ajudar o seu negócio a alavancar. Vamos juntos, viu? Show, Boaz. E o que eu gostaria de saber agora no começo, antes mesmo de nós entrarmos no conteúdo, é saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória, em qual lugar, onde você está, qual empresa você representa no momento. Legal. Hoje, Boaz Santiago, eu estou há 7 anos, tá, trabalhando e estudando e se aprofundando em marketing digital para escritórios de advocacia. Hoje eu estou trabalhando no grupo DPG Digital, uma agência especializada em marketing para escritórios de advocacia, para advogados, para ajudar no crescimento do advogado e também trazer a importância do digital e da advocacia para o público-alvo. Perfeito, Boaz. E já aproveitando, o que é a primeira dúvida já de conteúdo, né, que eu tenho aqui para você hoje? Seguinte, quando a gente fala de advocacia, o mercado de advocacia, querendo ou não, a captação de clientes é um ponto que gera ali alguns desafios e até mesmo dúvidas no advogado. Queria que você trouxesse um pouquinho sobre a sua visão, sobre a importância do advogado estar nesse mercado e como que isso funciona no dia a dia. Perfeito. Você citou aí sobre captação e você citou também sobre a importância do advogado no mercado digital, digamos assim. Eu acredito que o mercado digital no Brasil, Isaac, ele é um mercado amplo, ele é um mercado repleto de oportunidades e ele é um mercado que também, na minha opinião, na minha visão, ele está com escassez de empresas, de profissionais e pessoas que de fato ajudem o advogado a sair do ponto 1 para o ponto 2 na sua jornada de crescimento. O que eu quero dizer com isso, tá? Quando a gente fala de captação, para simplificar para o advogado, nós estamos falando de vendas, de fazer uma empresa, de fazer uma pessoa que nunca ouviu falar sobre o meu negócio, conseguir encontrar minha marca, entender que a minha marca tem um diferencial e a partir disso eu começar um relacionamento comercial com essa empresa ou pessoa para conseguir oferecer as minhas soluções e agregar valor aos meus serviços. Tudo bem? O impacto que, infelizmente, a pandemia trouxe, uma nova realidade, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, simplificou, mas também trouxe um diagnóstico que, depois da pandemia, existem 2 tipos de advogado que hoje têm resultado de sucesso. É o advogado que está na internet e o advogado que já estava na internet. Então a gente precisa entender esse ponto. Existia aquele advogado que já estava no digital, explorando os seus serviços, se posicionando como de forma diferenciada, e existe o advogado que entendeu também que pós-pandemia não tem como crescer, expandir e fazer novos negócios sem utilizar os meios ou os mecanismos digitais. Então eu penso assim, tá? Primeira coisa, o advogado ele precisa sempre pensar com a cabeça do seu possível cliente.
Primeira coisa, tá? Segundo, o advogado precisa entender a importância também do mercado digital. Isso não vai substituir o advogado, isso vai agregar valor para que o advogado consiga potencializar o seu negócio e, claro, consiga encontrar mais pessoas que precisam das suas soluções. Perfeito. E aí você trouxe a questão da pandemia, com certeza um fator muito desafiador, não só na advocacia, mas em muitos outros nichos, né, de mercado. E aí uma pergunta que eu tenho para você é, fora essa questão da pandemia, existem algumas normas, algumas leis que, querendo ou não, na advocacia, o marketing jurídico fica um pouco amarrado. Então, eu gostaria de saber, da sua visão, hoje, como que você encara e vê esses desafios para o advogado para estar atuando, fazendo marketing jurídico, mas principalmente se isso é uma oportunidade ou se é um risco para ele? Perfeito. Eu me baseio muito nas normas e regras que a OAB impõe para o advogado no que se diz respeito à sua ideia de propaganda, marketing, divulgação, que o advogado tem que pensar que no seu negócio, por ele vender uma solução e essa solução exigir credibilidade e confiança, tudo tem que estar baseado a marketing de conteúdo. A importância da produção de conteúdo. Eu gosto de um livro que é o Marketing de Conteúdo do Rafael Hess, que diz que a moeda mais cara hoje do século XXI é tempo e atenção. Então pensa na dificuldade, Isaac. Como que eu vou conseguir prender a atenção ou chamar a atenção de uma pessoa e fazer com que ela determine o tempo dela, que é precioso, para se dedicar a um diferencial que eu quero apresentar, para fazer de fato ela ter uma ação de relacionamento comigo, produzindo um conteúdo exclusivo, um conteúdo que vai de fato de impacto à dor dessa pessoa, para que ela entenda que eu estou falando de forma simplificada, agregando valor e que ela tenha uma facilidade de compreender aquilo que eu quero passar para ela. Então pense assim, tá? Se a OAB ela não me permite, por exemplo, falar de precificação lá na internet, se ela não me permite, por exemplo, divulgar ou derrubar os meus concorrentes, né, num linguajar simplificado, como que eu consigo me posicionar de forma diferenciada para esse público, produzindo um conteúdo voltado àquilo que ele está procurando, garantindo que ele compreenda aquilo que eu quero passar, para que a partir disso eu consiga iniciar um relacionamento, seja ele comercial ou de suporte com base naquilo que ele tem dúvida. Então eu entendo que conteúdo é rei na vida do advogado que quer expandir e que entende ou compreende que o marketing digital é importante para ele. Tudo está baseado no marketing de conteúdo. Ótimo. E aí você trouxe essa visão do marketing de conteúdo. Eu já vou entrar num ponto muito importante daqui a pouquinho, que são os canais. Mas antes da gente entrar nos canais, eu gostaria de saber um ponto. Você falou sobre atração de cliente, a gente começou falando de atração de clientes, trouxemos agora a visão do marketing de conteúdo e também as normas e regras que regem ali e permitem ou não algumas ações. O que eu gostaria de saber de você, Boaz, é que, na sua visão hoje, como que esse advogado consegue usar o marketing de conteúdo ou usar aquilo que ele está produzindo na internet para captar clientes de alto valor? Porque, querendo ou não, um ponto é que ele não consegue captar aquele cliente que ele queria captar. Então, como que ele pode fazer isso e como que o marketing pode ajudar? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, procurando uma agência, se conectando com a DPG Digital. Primeiro, tá? Segundo, iniciar um planejamento. Tudo bem? Esse advogado ele precisa, de fato, ter uma definição das características desse público-alvo. Por exemplo, tá? Imagine, Isaac, que eu sou um comprador de automóveis, tá? Eu tenho uma rede de automóveis e eu só gostaria de vender o Honda Civic 2024. Pensa comigo dessa forma, tá? Imagine que nessa definição, quando eu for definir como vender o meu Honda Civic, eu tenho que entender o perfil das pessoas que compram um Honda Civic 2024. Porque você vai concordar comigo que talvez seja um perfil diferente de quem compra o Honda Civic 2010, certo? Por quê? Porque eu sei que o Honda Civic 2024, o custo dele é maior, o custo financeiro. Eu sei também que ele oferece mais tecnologia. Eu sei que ele tem um nível de segurança talvez maior. Eu sei que ele vai demandar mais tempo também para o possível cliente trocar um pneu, ter alguma dificuldade em relação à motorização e adeptos. Tudo bem? Então eu entendo que
Hoje, o público que compra um Honda Civic 2024, zero, avaliado em quase R$200 mil, ele é um público que talvez ele está numa região determinada, tudo bem? Por exemplo, talvez o público que compra um Honda Civic 2024 é um público que gosta de carros com design moderno. É um público que não prioriza tanta comodidade, conforto, mas gosta de um estilo mais jovem, um estilo mais... um layout mais velozes e furiosos, digamos assim, comparado a um público que gosta mais lá do Toyota Corolla, que é o seu principal concorrente. Então, o advogado, primeiro, ele precisa ter uma definição, tá? Esse cliente premium, que eu quero, de fato, atingi-lo no digital, o que, de fato, ele está procurando na internet? Quais são as perguntas que ele faz hoje no digital? Eu acredito que esse cliente, normalmente, ou priorizando, ele utiliza duas ferramentas. Eu acredito que ele vai estar no Google ou no YouTube. Só que esse cliente premium, quando ele está lá na comodidade da empresa dele ou da casa dele, e ele decide de fato tirar alguma dúvida sobre algum aspecto jurídico, como ele pergunta, o que ele busca de fato? Quem é ele? Quais são as características dele? Qual é a faixa etária dele? Qual é o nível de experiência que ele tem ou há quanto tempo ele tem essa empresa? Então, primeira coisa, a gente precisa ter um diagnóstico. Eu preciso definir no meu planejamento qual é de fato a minha persona. Quem é esse personagem fictício? O que eu acredito que é as características ou os costumes dele, para que de fato eu comece a me posicionar para ele com base naquilo que ele mesmo tem como perfil para buscar uma solução do advogado ou da advocacia. Perfeito. Você citou a questão que existem públicos diferentes e a questão de pesquisar esse público, né? Como que ele consegue desenvolver ou fazer esse mapeamento de quem é o público que ele quer atingir? Perfeito. Vamos lá. Como ele consegue, tá? Primeira coisa, junto com a DPG Digital, nós vamos fazer com ele um planejamento diagnosticado em 3 fases, tá? Serão definido a persona dele, nós vamos fazer uma avaliação também dentro da carteira atual dele. Então, exemplo, tá? Suponhamos que a gente defina assim. Inicialmente, você vai ter 3 tipos de público-alvo e nós vamos olhar para 3 conceitos. Primeiro conceito, tá? O que de fato você ama atender, advogado? Por exemplo, imagine que eu tenho um advogado que fala assim: Boaz, eu sou apaixonado por atender ou por fazer direito trabalhista. Pode até não me dar dinheiro, Boaz, mas eu amo de paixão. Isso é uma determinação de um público-alvo, certo? Segundo, maioria da carteira. Boaz, hoje dentro da minha carteira, 70% dos meus clientes é da área civil. Então isso também tem que ser uma definição do seu público-alvo. E terceiro, Boaz, eu não amo fazer, não é a minha paixão. Talvez. Não é a maioria da minha carteira, mas eu sei que se eu me especializar neste público-alvo, eu consigo ganhar dinheiro. Então também a gente precisa pensar nisso, porque senão a empresa não vai se sustentar. Então, primeiro, tá? O que você ama fazer? Segundo, a grande maioria hoje da sua carteira atual, porque você precisa se posicionar para eles. Terceiro, Boaz, eu não tenho uma paixão por atender esse público-alvo, mas de fato eu sei que isso vai me trazer dinheiro. Por exemplo, são 3 conceitos. Boaz, eu sei que lá o direito criminal, eu não sou muito fã disso, mas eu entendo que isso vai trazer uma remuneração acessível para a minha empresa. Poxa, pensa nisso também que é importante. Através dessas respostas, você já vai ter um mapa, você vai ter um norte. Imagine que você começou a nadar no mar, no oceano, tudo bem? Com essas respostas, você já está mais próximo da praia. Então, você já está conseguindo ver a terra. Por mais que você está lá nadando. Com base nisso, você vai ter uma simplificação. E a partir disso, você já vai conseguir ter um norte mais estratégico de como definir, o caminho certo, a jornada correta, ou de fato essa pessoa tem essas características. Claro, mapeando também empresas que estão há mais tempo no mercado, desenvolvendo e atendendo o público da sua preferência. Perfeito. E aí agora, a gente falou muito de acerto, né, de coisas para fazer. Eu queria saber, na sua visão, quais são os principais, lista para mim, 3 erros principais que os advogados cometem na questão do marketing jurídico.
Erros principais, eu costumo dizer assim, gente, na minha visão não existe certo ou errado, tá? Na minha visão, no marketing tudo está relacionado a conceito, perfeito? Na minha visão. Só que os 3 principais erros, o advogado, ele terceiriza o marketing 100% dele para um outro profissional, para um colaborador ou para uma agência. Gente, preste atenção. Marketing é importante demais para ficar 100% na mão da agência. O seu marketing, tá? Ele é importante demais para ficar 100% na mão da agência. Então, a primeira coisa, você precisa participar. Você precisa entender que nós estamos falando sobre o seu negócio e ninguém conhece melhor o seu negócio do que você. Primeiro. Segundo, tá? O advogado, ele acredita que, por terceirizar o marketing, ele não precisa ter o mínimo possível de base sobre quais ferramentas de fato hoje ele precisa e pode explorar para aumentar aí a sua relevância. Então ele fala assim, não, eu estou terceirizando, eu não preciso entender o mínimo possível da importância de eu estar no Google bem posicionado, quando alguém digitar escritório de advocacia na minha região. Eu não preciso entender a importância lá do Google Meu Negócio, quando alguém digitar no Google, por exemplo, advogado mais próximo de mim, eu não preciso entender sobre estar lá. Terceiro, o advogado, além dele terceirizar 100%, ele não também querer entender a importância do marketing digital, ele entender que o escritório de advocacia dele consegue sobreviver somente por indicação. Gente, entendam, tá? Indicação, na minha visão, continua e continuará sendo a melhor forma de vender. Nada como o Isaac me ligar e falar assim, Boaz, eu preciso, você é meu amigo, eu preciso de uma indicação sobre tal serviço. Eu falo, Isaac, vai lá como amigo que eu garanto que vai resolver o seu problema. Todavia, gente, somente viver de indicação é um risco, porque a empresa que não está crescendo, essa empresa ela está morrendo. Perfeito, Boaz. E aí, uma questão que eu queria te perguntar é a respeito do quê? Da parte da captação, hoje, como que o marketing jurídico pode ajudar o advogado a realmente ter mais resultado e se posicionar melhor? Perfeito. Como pode ajudar? Vamos lá, gente. Estratégia, tá? Eu comentei que o marketing de conteúdo hoje é a primícia para uma ação voltada a fazer o advogado explorar melhores opções de clientes. Tudo bem? Como que eu posso fazer isso? Pensando, dividindo assim, gente. Existem duas formas de uma empresa vender no digital. Pensando no cliente final, tá? Ou você vende advogado através da intenção de uma pessoa que não te conhece, ou você vende através da atenção dessa pessoa. Ou intencionalidade ou por atenção. Imagine assim, tá? Imagine que acordou hoje, onde por nome fictício, o senhor João. E o senhor João, assim que o celular dele despertou na quinta-feira de manhã, ele desligou o despertador do lado da cama, ele sentou na sua cama e ele falou assim, poxa, eu tenho um problema. Eu fui processado, por exemplo. Ou eu sou dono de empresa, um colaborador me processou. Mas a minha empresa é pequena e eu preciso encontrar um advogado para me ajudar a resolver o meu problema. Tudo bem? Porque eu não tenho conhecimento. O seu João, nessa primeira metáfora, ele está intencionado a encontrar uma solução, porque ele sabe que tem um problema. Por saber que tem um problema, acredito eu que na maioria das vezes, no mínimo, ele vai pegar o celular dele, ele vai entrar no Google e ele vai colocar lá advogado especialista em direito trabalhista. Ou seja, se o seu João, nessa primeira metáfora, ele sabe que tem um problema, com urgência ele quer encontrar uma solução, porque quando eu tenho uma dor, eu não demoro para ir no médico. Eu não demoro para ser medicado, eu quero ser medicado o quanto antes. Então, se eu conseguir encontrar o advogado, seu José, bem posicionado lá no Google, com base na minha pesquisa, respondendo uma situação e falando assim, oi, eu sou o doutor José, eu sou advogado especialista em direito do trabalho e eu ajudo você, empresário, contra processos de funcionários que saíram ou não da sua empresa.
automaticamente o seu João, perdão, ele vai entrar em contato com o seu José com base no conteúdo através do site que, por exemplo, o seu José está oferecendo. Tudo bem? Segundo, na segunda metáfora, imagine que acorda um outro seu João. E esse seu João acordou empresário também, Isaac, pegou o celular, desligou seu despertador, sentou na cama e o time dele, por exemplo, imagine que ele é botafoguense e ele está feliz da vida e ele pega lá o Instagram e começa a rolar conteúdo, vê lá o gol do Savarino, ele vê lá o time dele querendo ser campeão do Campeonato Brasileiro, só que ele não está intencionado a resolver um problema. Só que ele sabe que ele teve uma ameaça de um colaborador que saiu há 2 meses do escritório dele. Só que ainda não é uma dor, porque de fato ele não foi processado, não chegou. E quando ele está rolando o feed, do nada aparece assim, por exemplo: Oi, meu nome é Dr. José e eu ajudo você, empresário, a ter segurança na parte jurídica sobre ou contra possíveis processos trabalhistas. Ele vai falar assim: nossa, eu gostei desse conteúdo. Teve um colaborador que me ameaçou. Ele citou que iria me processar. Deixa eu entender um pouquinho mais sobre como esse doutor José se posiciona. E ele vai lá através de um conteúdo, pega o celular e fica lá: oi, olha, acompanhe meus próximos stories, que eu vou dar 3 dicas de como você pode se posicionar, como você pode se proteger, se defender. Ele vai criando um relacionamento com o doutor José, que conseguiu apresentar uma informação relevante e conseguiu prender a atenção dele. Fez sentido, Isaac? Fez sim, total. E aí, dentro disso, um ponto muito importante que eu gostaria de perguntar, boss, é o seguinte: hoje, tem muito advogado que tem medo de investir em marketing justamente por conta dos riscos, né? Porque a gente citou, ou por conta também de toda a lei que existe. Eu queria saber de você, qual conselho que você deixa para esse advogado que tem medo, assim, de atuar nessa área? Certo. O conselho que eu deixo é assim, gente, vamos entender, tá? Criança faz o que gosta. Adulto faz o que precisa ser feito. De verdade. Então, assim, entenda isso como algo positivo para você conseguir performar. Está com medo? Vai com medo mesmo. Por quê? Enquanto você está com medo, o seu concorrente está agindo. E assim, é muito mais vantajoso, tá, gente? Lembre-se disso, advogado. É mais importante eu ser o primeiro do que o melhor. Porque não adianta nada eu falar que eu sou o melhor, que o meu escritório é em mármore, que eu estudei em Harvard, que eu tenho mestrado, que eu tenho doutorado, se as pessoas não estão encontrando você. Então se preocupe em ser o primeiro. E para ser o primeiro, você tem que fazer com medo mesmo. Show, boss. Ótimo conselho. E nessa pegada mesmo, boss, já caminhando para a reta final aqui do nosso episódio, eu queria saber de você, qual que é o primeiro passo que você indica para essa pessoa que ouviu seu conselho agora e falou assim: meu, era isso que eu precisava ouvir para dar esse primeiro passo? Qual conselho você deixa? Legal. Primeiro passo, procure DPG Digital, primeiro passo, tá? E a partir da DPG Digital, nós vamos trazer para você e você compreender a importância de você ter uma presença digital fortalecida, tudo bem? Pense em você ter uma identidade visual muito forte, um trabalho de manual de identidade visual para diferenciar e destacar a sua empresa. Pense em você colocar sua sede no digital, na representação de um site profissional, onde você fala sobre os seus diferenciais, sobre você, sobre a sua empresa. Pense na produção de conteúdo, seja no site, seja você ter um canal do YouTube, para que a partir disso você comece a explorar os seus diferenciais nos canais que as pessoas utilizam quando elas precisam de um assunto ou têm uma dúvida sobre um assunto jurídico. Perfeito. E você citou a DPG Digital, como que a DPG Digital pode ajudar esse advogado? A DPG Digital ela pode ajudar você, advogado, em todas as principais frentes. Como? Eu preciso ter uma presença digital forte, eu ajudo você. Desde a construção do seu site, desde o trabalho de manual de identidade visual, ajudo você a ter a sua assinatura de e-mail profissional, porque advogado, em 2024, 2025, você não pode mais utilizar o Gmail ou o Hotmail.
Isso é coisa do passado. A gente ajuda você também a se diferenciar dos seus concorrentes. Como? Poxa, a gente vai otimizar os seus meios para que você consiga se destacar nas pesquisas do Google, nos conceitos de otimização. A gente ajuda a partir da produção de bons conteúdos você ter visibilidade, as pessoas começarem a encontrar os seus conteúdos para que você comece a criar conexão e se torne uma marca influente, voltando assim e fortalecendo assim o posicionamento de fato na sua marca no digital. Show, boss. Agradeço aí pelo conteúdo, pelas aulas, pelas explicações. Queria saber de você agora, última pergunta, prometo. Qual é a sua mensagem final para o episódio de hoje? Mensagem final, Isaac, para você advogado, tá? Assim como o médico, ele é essencial para a sua saúde física, você, advogado, é essencial para a saúde jurídica das empresas e das pessoas. E as pessoas e as empresas estão no digital. Por isso que você precisa do marketing digital. Opa, muito bom. E agora chegou a hora, então, de você que acompanha esse podcast até aqui, ser a primeira opção no digital. Boaz, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ótimo conteúdo. E é isso. Você que acompanhou esse canal até aqui, acompanhou esse episódio até aqui, perdão, já se inscreve no nosso canal, por favor, porque vão ter muitos outros episódios já na sequência sobre temas que realmente vão ajudar você que é advogado a captar mais clientes no digital e principalmente se posicionar melhor nessas redes tão importantes como YouTube, Instagram, site, Google Meu Negócio. São várias áreas que você precisa estar muito bem posicionado para se tornar a primeira opção dos seus clientes. Agradeço por você ter acompanhado até aqui e, por último, peço, se você gostou desse episódio, por favor, manda para um colega também advogado para que ele possa acompanhar e também se atualizar no mercado de marketing. Muito obrigado e é isso, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.